Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Sinto privilegiado. Venho na bênção do meu bispo Alberto, apostólica Nova Vida. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, porque o Senhor tem nos sustentado, né, irmãos? Não é fácil. Nós sabemos que não é fácil um jovem estar aqui adorando ao Senhor, mas eu tenho certeza que o Senhor tem dado graça. E passa um filme na nossa mente, irmãos, de quando a gente era pequeno ainda adorando o Senhor, e me emociona, porque não é fácil. O mundo tenta a todo instante tirar os nossos jovens da igreja e colocar os nossos jovens na perdição. Mas eu sei que nessa noite tem alguém velando por esses jovens aqui. Eu sei que nessa casa tem intercessores aqui neste lugar. E o futuro desses jovens são pastores, são levitas, são pregadores. Porque o inimigo pode até tentar por uma porta, mas o Senhor está dizendo: eu estou abrindo outra para que eles saiam. Porque o Senhor está dando escape para pessoas aqui nessa noite. O Senhor é o sustento dessa casa, da vida desses jovens. Não desistam. Vocês são privilegiados de estar aqui nessa noite, podendo adorar o Senhor. Agradecer ao pastor Júnior. Deus abençoe poderosamente. Deus continue honrando, abençoando poderosamente esse ministério. A irmã Juliana pelo convite. Deus possa abençoar de uma forma muito especial. Quero também agradecer a presença da minha esposa Fernanda, que é o canal de Deus para a minha vida, que tem me incentivado, que tem me abençoado. Também quero agradecer a presença da Kelly, do Diácono Vinícius, que vieram aqui conosco. Deus possa abençoar vocês de uma forma muito especial. Quantos estão atentos aqui para ouvir Deus falar aqui nessa noite? Eu sei que o Senhor tem uma palavra muito poderosa aos nossos corações, e que nós sairemos daqui diferentes. Eu já pude sentir a presença dele através dos louvores, através dos momentos de adoração deste lugar. Eu já pude sentir a presença dele. Mas agora é o momento que ele separa para falar aos nossos corações, porque eu sei que entrou corações aqui sedentos nessa noite. Ninguém sai da sua casa num tempo frio, num tempo chuvoso, para perder tempo. Nós viemos aqui para dar honra, dar glória, adorar o Senhor nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no tema, livro de Abacuque, capítulo 3, verso de número 18. Glória a Deus. Jovens estão de parabéns para essa festividade. Tenho certeza que Deus ainda fará grandes coisas em nosso meio. Deus diz assim: todavia eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Todavia eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ora, abra comigo no livro de 1 Samuel, glória a Jesus, capítulo de número 30. Aleluia, Jesus. Verso de número 6. Glória seja dada ao Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Gostaria que você ficasse muito atento ao que o Senhor vai falar conosco aqui nessa noite. Não perca a atenção. Jovens, não perca o foco. O Senhor trouxe vocês aqui nessa noite para marcar a vida de vocês nesse lugar. O congresso é algo que fica marcado nas nossas vidas. Eu lembro dos congressos que participei, porque são coisas que marcam a gente. Então, desfrutem desse momento, aproveitem esse momento, que passa muito rápido. 1 Samuel 36 diz assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, todavia, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi, todavia, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Somente a Deus.
muito propício para essa noite, uma noite de festividade. Aleluia. Muito bem escolhido. E eu tenho a convicção de que o próprio Deus fez a escolha deste tempo. Nós estamos falando aqui a respeito de Davi, o israelita, o rei Davi. Davi que desde pequeno já passava pelos seus processos. Davi ainda muito jovem, estava cuidando das ovelhas. Todos nós conhecemos bastante essa passagem. E no meio dos seus irmãos, ele nunca foi o escolhido. No meio da sua família, ele nunca era o privilegiado. Mas ele era alguém que nunca abandonou o seu chamado. A Bíblia vai dizer no 1 Samuel capítulo 27, que Davi ele começa a ser perseguido por Saul. Davi começa a passar uma situação muito complicada no seu ministério, porque Saul começa a ter inveja de Davi, porque ele vê quando Davi começa a crescer de uma maneira especial. A Bíblia vai dizer no capítulo 27, então, que Davi decide sair de Israel, decide fugir. E é interessante, irmãos, porque Israel era a terra de Davi. Você sair de uma terra em que você está acostumado não é muito bom. É interessante que quando Davi ele resolve sair, ele leva consigo 600 homens, 600 soldados. E quando Davi desce, ele decide ir até os filisteus. A Bíblia vai dizer que ele procura por um homem chamado Aquis. Aquis é um homem que Deus vai usar para dar uma válvula de escape a Davi. Davi sai da terra de Israel com um único objetivo: escapar, fugir. Davi sai da terra de Israel com um único objetivo: sair da presença de Saul, para que caísse no esquecimento e Saul se esquecesse de acabar com ele. É interessante que para Davi aquela situação não era muito propícia, porque ele estava saindo do lugar em que ele estava acostumado para uma terra que ele não estava muito acostumado a estar. É interessante que quando ele encontra Aquis, ele pergunta para Aquis: será que o senhor não consegue uma terra para que eu e os meus soldados possam ficar? Porque eu estou fugido de Israel. É interessante que Aquis olha bem para Davi e diz assim: eu tenho uma terra chamada Ziclag, e é aqui que eu quero que você fique. E é interessante, irmãos, que Davi então começa a morar entre os filisteus, um povo que até outrora era inimigo. Agora Davi está no meio daquele povo, porque estava fugindo de Saul. É interessante que ele fica entre os filisteus por volta de 1 ano e 4 meses. E enquanto ele está no meio de um povo que ele não é bem-vindo ali, porque o povo sabia que até outro tempo ele estava servindo Saul, e agora ele estava no meio dos inimigos, ele não era muito querido naquele ambiente, ele não era muito visto naquele ambiente, porque ele era visto pelos comandantes filisteus como um adversário, e não como alguém que poderia guerrear com eles. E naquele mesmo tempo, os filisteus reuniram uma grande tropa para lutar contra Israel. A Bíblia vai dizer então que Davi, ele se coloca à disposição de Aquis. E ele diz assim: o Senhor me recebeu tão bem nessa cidade. O Senhor me deu uma moradia. O Senhor me deu uma nova estadia, um recomeço para a minha vida. E eu quero ser fiel a você, eu quero ir contigo nessa guerra. Mas é interessante que Davi, ele era israelita, ele era de Israel, e ele estava se colocando na posição de inimigo para lutar contra Israel. É interessante, irmãos, e eu quero que você preste bastante atenção, que enquanto Davi está se colocando ali como um soldado para lutar contra, Deus já está olhando dos altos céus e está dizendo assim para Davi: eu até sei a intenção que está sendo boa, eu até sei o que você está pretendendo, mas calma, Davi, ainda não é hora de agir. Sabe o que eu aprendo com isso? É que às vezes a gente toma algumas atitudes precipitadas, enquanto Deus está dizendo: acalma, ainda não é hora de agir, acalma, ainda não é hora de falar, acalma, ainda não é hora de se pôr de pé. Glória a Deus. Nós temos um grande problema, que nós somos ansiosos demais. Verdade. E o Senhor, Ele tem o tempo e o controle de todas as coisas na palma da minha mão. Aleluia. Quando Davi decide, então, Aquis diz: você é muito bem-vindo no meu exército, porque você está há mais de 1 ano conosco e eu não tenho nada o que falar, nada o que desconfiar.
Por mais que você seja de Israel, desde que você chegou até o nosso meio dos filisteus, você nunca nos traiu. Portanto, eu quero que você esteja nessa batalha conosco. É interessante, irmãos, que quando aquela batalha começa, Davi está com Aques e os soldados na retaguarda. E o comandante filisteu se levanta e olha e vê: quem é esse hebreu que está no nosso meio? E Aques diz assim: ele é um homem fiel, ele está há mais de 1 ano morando conosco. Ele é um homem que tem nos honrado, é um homem que tem cuidado da nossa cidade de Ziclag. Mas o comandante filisteu diz assim: eu não quero ele na batalha. Eu não quero que ele esteja na batalha, porque ele está esperando uma oportunidade para nos derrubar, porque ele é do povo de Saul, ele não é do nosso povo. E enquanto Aques tenta argumentar, dizendo: comandante, ele está conosco, ele é fiel, ele não é um homem que vai nos trair. E o comandante diz assim: ele não pode guerrear por um povo que ele morava lá. Ele está esperando a oportunidade para arrancar o meu pescoço, e eu não vou deixar isso acontecer. E é interessante que Davi diz assim: mas o porquê que eu não posso participar dessa guerra? E Aques diz assim: você precisa voltar para o teu povo, Davi. Você precisa voltar para a tua cidade, Davi. Porque o comandante, ele não aceita você. Porque ele tem medo de você trair o nosso povo. Ele tem medo de trair porque você é israelita, Davi. Está no seu sangue ser israelita. Você não é israelita porque você escolheu, você está no sangue. Ah, Espírito Santo. Sabe por que você está aqui nessa noite? Não foi porque você escolheu ou porque você recebeu um convite. Tem alguém dos altos do céu dizendo: é você escolhido, está chamando todos pelo nome. Vem Pedro, vem João, vem Alara, Pindorebarassúria. Tem escolhidos aqui nessa noite, está dizendo Deus. Tem israelita aqui nessa noite. E enquanto eu estiver na posição que eu chamei, eu tenho algo para ser derramado. Alara, Radagacéria. Tem israelita aqui nessa noite. Espírito Santo. Davi, ele sai da sua terra corrido. E agora ele é rejeitado na guerra. E a situação de Davi só vai piorando. A Bíblia vai dizer que Davi, ele se entristece, ele pega os seus 600 soldados e ele volta para Ziclag. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega até Ziclag, a terra está totalmente destruída. Tacaram fogo na cidade de Ziclag. Levaram as 2 esposas de Davi. Levaram os filhos, levaram as filhas, levaram o ouro, a prata, tudo que Davi demorou tanto tempo para conquistar. O povo amalequita veio e tomou. E é aqui que eu quero chegar nessa noite. É interessante, irmãos. Davi foi expulso praticamente da cidade de Israel. E agora Davi foi rejeitado na guerra, sendo um homem, um soldado de guerra. Ele foi rejeitado. E ele se encontra na situação agora em ver a cidade, que ele demorou mais de 1 ano para reconstruir, queimada. Não somente isso, ele perde as suas 2 esposas. E é interessante que no meio dessa situação que parece que não poderia piorar, os soldados se viram contra Davi e tentam apedrejá-lo, porque não é possível, nós viemos até aqui e agora nós perdemos as esposas, nós perdemos os filhos, nós perdemos todas as coisas. Era uma situação propícia para Davi pensar e dizer: o que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu não me entreguei para Saul? Por que eu não deixei ele me matar? Era melhor ter morrido naquele lugar. Mas Davi tomou uma atitude e disse assim: todavia, eu vou buscar força naquele que pode dar. A situação pode estar diversa, irmão, mas tem um Deus, que você pode até estar em terreno inimigo, que ele está dizendo assim: eu te faço prosperar lá, eu te faço crescer lá, eu te faço. Todavia, Davi fortaleceu-se no Senhor. A situação era inversa, era contrária, mas Davi se lembrou que tinha um Deus que zelava por ele.
tinha um Deus que tinha um escolhido. Sabe por que você está aqui nessa noite, jovem? Sabe por que, irmão, você está aqui nessa noite? Não foi porque você é bonito, não foi porque você tem uma história bonita, é porque o Senhor te olhou lá atrás e disse assim: eu quero te ver servindo, eu quero te ver adorando. Se você está aqui nessa noite, não é porque você foi um Davi que foi rejeitado. Não, Deus está dizendo assim: eu já havia te escolhido, não pelas suas qualidades, porque Deus não precisa que nós sejamos qualidade para ser escolhido, mas Ele está dizendo: eu quero qualificar alguém. Todavia, essa palavra mexeu muito comigo, porque até essa palavra ser liberada, a história de Davi era uma. Davi estava passando uma situação adversa, irmãos. E ele consultou o Senhor e disse: Senhor, por que isso tudo está acontecendo? O Senhor sabe que eu não saí de Israel porque eu quis sair. Eu fui ameaçado, eu fui perseguido. Todavia, Senhor, eu quero buscar o Senhor nessa hora, porque o Senhor está vendo o que estão fazendo comigo. Até os meus soldados estão querendo me apedrejar. Até quem está do meu lado já não acredita mais no meu ministério. Até quem está comigo já não consegue mais dar visibilidade e crédito ao chamado. Ai, Senhor, tem pessoas que estão ao teu lado, irmão, que não vão dar crédito ao teu chamado. E o Senhor está dizendo: desde quando eu preciso que alguém acredite em você, para que eu venha investir na tua vida? Deus está dizendo: eu invisto em vida, sabe por quê? Porque eu acredito. Eu não preciso que o pastor acredite, eu não preciso que o diácono acredite, eu não preciso. Basta ele acreditar. Ah, Espírito Santo. Davi olhou para a situação e disse: se os 600 não quiserem ir, não tem problema, porque tem um que conta mais do que os 600. Ah, Espírito Santo. Deus está dizendo assim: pode vir uma tropa de 600, de 1.000, 1.500, mas ele ainda tem o controle da guerra na palma da tua mão. Ele ainda tem o controle da batalha na palma da tua mão. Portanto, descansa o teu coração, porque parece que essa guerra está pintando. E Deus está dizendo: eu estou preparando o teu armamento para guerrear contra o inimigo. O diabo está tentando dizer assim: acabou, chegou ao fim. E Deus está dizendo: não sabe ele que eu estou afiando espadas aqui nessa noite. Ah, Espírito Santo. Depois de tudo que Davi havia passado, irmãos, ele foi para o lugar certo, que era o joelho no chão, porque a situação era totalmente oposta. Mas um joelho no chão tem condições de mudar tudo ao seu favor. Deus está falando com alguém aqui e está dizendo assim: a situação parece que está te tomando, está te levando para dentro do buraco, e o Senhor está dizendo: eu estou te chamando para oração, eu estou te chamando para um momento de comunhão, porque a oração, irmãos, é uma das melhores batalhas. O Senhor está dizendo: você tira a sua espada da bainha quando você dobra o seu joelho. Sabe por quê? O inimigo ataca. Mas quando você dobra o seu joelho, você está dizendo assim: chega, a partir de hoje eu não quero mais ser afetado pelo inferno. Eu tomei uma decisão e eu vou dizer: Senhor, eu não posso nada, mas já está na tua mão. Espírito Santo, Ele está aqui nessa noite, e Ele está passeando aqui no nosso meio, dizendo: acalma o teu coração, aquieta o teu coração. Parece que as pessoas que estão ao teu lado te abandonaram, parece que você saiu do lugar em que era te confortável, e o Senhor está dizendo: é lá no lugar da aflição que eu quero fazer te reinar, é lá no lugar da adversidade que eu quero te fazer prosperar, é no lugar que ninguém acredita que Deus está levantando pessoas aqui. Eu sinto a presença
privilégio que vocês têm de estar aqui nessa noite é melhor do que qualquer outra coisa. É melhor do que qualquer outro prato. Sabe por quê? Porque hoje vocês podem estar em pequeno número, mas o Senhor está dizendo: eu estou levantando uma legião, eu estou levantando soldados aqui nessa noite. O Senhor está dizendo: é através de vocês que esses jovens vão se encher no próximo congresso. Deus vai dizendo: eu estou contando contigo porque eu quero multiplicar a mocidade dessa igreja. Espírito Santo. Deus é bom. Irmãos, quando Davi ele consulta o Senhor, ele pergunta: Pai, se eu perseguir os inimigos, será que eu vou alcançar? E Deus disse assim: com certeza, Davi, porque aquilo que te foi roubado eu vou te devolver. Aquilo que foi levado, Davi, eu vou te devolver. A Bíblia vai dizer que os amalequitas, eles tacaram fogo em tudo, mas não puderam tocar num fio de cabelo das esposas de Davi. A Bíblia vai dizer que eles queimaram toda a cidade, mas não tocaram em ninguém, em nenhum filho, em nenhuma esposa, eles somente levaram. Aleluia, Deus. E quando Davi decide descer, ele vai com 600 soldados atrás dos amalequitas que haviam destruído a sua cidade. A Bíblia vai dizer que eles chegam diante do rio, e quando eles chegam diante do rio, 200 soldados estão cansados demais para continuar. A Bíblia vai dizer que aqueles 200 soldados, eles ficam, e Davi vai somente com 400. É interessante, irmãos, que quando Davi olha para aquele povo, ele não está preocupado se vai 400, se vai 600, porque Deus já havia liberado uma palavra antes dele sair de lá. É interessante que quando Deus já liberou uma palavra, não importa quantos soldados estão na guerra, só importa quem está posicionado nele. Eu quero que você entenda uma coisa: você não depende de ninguém. Você não depende de ninguém. Deus está dizendo assim: coloca a sua dependência somente em mim. Porque quando Ele libera uma palavra, Ele está responsável por aquilo que Ele liberou. Ele é responsável por aquilo que Ele libera. Eu vou repetir isso aqui para alguém entender nessa noite. Ele é responsável por aquilo que Ele liberou sobre a tua vida. Davi olha aqueles 200 soldados que ficaram para trás. Se a outra pessoa diria: está diminuindo o número, como é que eu vou enfrentar aquele povo somente com 400? Não, Davi olhou para aquela situação e disse: ele já liberou uma palavra, então não importa se eu vou sozinho, ele já me liberou uma palavra. Aleluia! Espírito Santo. E é interessante que quando ele chega diante do rio, eles encontram um homem egípcio. Esse homem havia sido abandonado pelos amalequitas, porque ele se machucou, ele se feriu. E o povo prosseguiu a sua jornada e abandonou aquele homem. A Bíblia vai dizer que ele estava 3 dias sem comer, sem beber, totalmente abandonado. E Davi encontra aquele homem. E Davi pergunta: quem é você? Ele diz assim: eu estou vindo de uma guerra, nós destruímos as cidades de Carme e nós levamos todas as filhas e filhos dos israelitas. E Davi faz uma pergunta e diz: você pode me levar até esse povo? E ele diz: eu levo, mas eu quero te pedir uma coisa, não me mata não. Não acaba comigo não. E Davi falou assim: dê a esse homem de comer, dê a esse homem de beber. E Davi, ele estava numa peleja, ele estava indo buscar a sua família de volta, tomar de volta aquilo que foi levado. Davi poderia muito bem ter passado por aquele homem, mas Deus colocou aquele homem no meio do caminho para direcionar Davi aonde ele deveria ir. Aquele homem que estava abandonado serviu de direção. Aquele homem que estava caído serviu de direção para Davi chegar ao destino final. O Senhor está dizendo: nunca despreze os pequenos. Nunca despreze quem você acha que está caído, porque o Senhor está dizendo: talvez aquele que está caído está sendo preparado e moldado para viver aquilo que você não tem coragem de viver. Ah, Espírito Santo. Deus está preparando pessoas que parece que está caída, parece que está sem força. Deus está dizendo: vai servir de direção para alguém. Ah, Espírito Santo. Aleluia, Deus. Para você está caído, mas para mim é direção para a vida de alguém. Não despreze os pequenos, irmãos.
Davi pega os soldados e ele entra em combate com aquele povo. No capítulo 30, o verso 18 vai dizer: e Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada lhe faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que foi levada, porque Davi recuperou tudo. Nós estamos diante de um cenário da história de um homem em que antes de uma palavra ser liberada, antes da palavra todavia ser liberada na vida de Davi, ele vivia um processo totalmente oposto. Só que quem entra na presença de Deus tem que entender uma coisa: você tem que se preparar, porque a qualquer momento algo pode acontecer. E o que acontece muitas vezes é que quando Deus vai operar alguma coisa, muitos de nós não estamos preparados para viver aquilo. E às vezes nós passamos um processo que deveria durar um dia, às vezes dura 1 ano, 2 anos, 10 anos, porque enquanto Ele está te lapidando, Ele está preparando o que você precisa receber. Mas enquanto você não estiver preparado, Ele não vai te entregar. Verdade, meu Deus. É melhor Ele te ver perdendo do que te perder. É melhor Ele ver você perdendo algumas coisas, perdendo algumas pessoas, do que Ele te perder. Porque a promessa que Ele fez foi sobre a tua vida. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu não sei o que aconteceu com você no passado, mas Deus está liberando uma palavra dizendo: todavia tudo vai mudar. Todavia aquilo que passou, ficou para trás, porque eis que estou preparando coisas novas. Deus está preparando coisas novas para nós aqui nessa noite. Davi entendeu uma coisa: que não era nada sobre ele. A guerra que ele vencia não era sobre ele. As batalhas que ele enfrentava não era sobre ele. Tudo que ele estava vivendo não era sobre ele, porque é sobre quem chamou. Tem alguém que é maior do que nós, que está no controle de todas as coisas. Tem alguém que está através de você te moldando, lapidando o teu caráter, te fazendo reinar. E Deus está dizendo para alguém: enquanto eu te preparo, parece que dói, mas Deus está dizendo: eu estou te deixando da maneira certa para viver aquilo que eu tenho preparado para você. Levanta a tua mão, que eu quero liberar uma profecia aqui nessa noite. Deus está dizendo: este processo que você está vivendo está te lapidando para viver aquilo que eu tenho preparado para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Deus está dizendo: tem Davi aqui nessa noite que, ao invés de reclamar, está consultando o Rei da Glória, e o Rei da Glória tem resposta aqui nesse lugar. Feche seus olhos. Relabaia séria, Senhor, eu quero, Pai, liberar uma profecia sobre este povo, Pai. Espírito Santo, que parece que está tudo dando errado, parece que as coisas não acontecem. O Pai foi abandonado pela família, o Pai foi abandonado pelo povo, foi perseguido, caluniado, mas todavia, parece que as coisas não estão acontecendo. Todavia, eles decidiram estar aqui nessa noite. As coisas parecem que não vão acontecer, mas eles tomaram uma decisão. Tem Davi aqui nessa noite. Tem Davi aqui nessa noite. Tem Davi aqui nessa noite. Davi que está passando uma situação que não gostaria de estar passando, mas está sendo lapidado de uma maneira profética. Deus está dizendo para alguém aqui: eu estou preparando uma geração nova, eu estou preparando um povo novo, eu estou preparando algo novo, para que você possa colher daquilo que você está vivendo hoje. Tem coisas novas para serem liberadas sobre as nossas vidas. Tem coisas grandes para serem liberadas sobre a nossa casa. Tem coisas novas
sendo liberadas sobre a vida desses jovens. Tem coisas novas sendo ministradas sobre a vida desses jovens. Deus está dizendo assim: eu vou usar cada um de vocês de uma maneira diferente. Quando vocês abrirem a tua boca para adorar, vai haver cura nesse lugar, vai haver transformação nesse lugar, vai haver renovo nesse lugar. Deus está levantando esses jovens. Há 1 ano e meio atrás, 2 anos, eu me encontrava afastado do Evangelho, tão distante da presença de Deus. Parecia que nada dava certo. Eu tentava voltar e não tinha forças. Eu até fazia visita, mas eu não conseguia permanecer. Era mais forte do que eu. Mas Deus, Ele nunca me deixou só. Oh, aleluia! Acho que nos meus piores momentos foi quando eu mais pude entender que aquele processo que eu estava passando estava me lapidando para viver algo diferente. Algo maduro, sabe, irmãos? Algo que não vai voltar. Eu estava afastado e a minha esposa também estava afastada. E quando eu a conheci, nós estávamos totalmente perdidos.